amores. Primeiro toque, hein? Vamos. Água, banheiro. Chama os coleguinhas que ainda não vieram. Vamos lá? Faltam só 5 minutos, hein? Para o segundo toque, hein? Pronto. Segundo toque, né? Vamos iniciar a nossa aula. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais uma videoaula. Vamos começar pela nossa chamada. Ana Júlia Borges, Ana Laura Teles, Ânia Amália Fernandes, Caio Bruno Nunes, Cecília de Farias, Darla Serena, Davi Acioli, Gabriel Praciano, Gabriela Lima, Guilherme Faustino, João Pedro Borges, Laisa Rodrigues, Luíde de Farias, Maria Alice Bessa, Murilo Carpegiani Menezes, Pedro Arthur Machado, Pedro Walter de Holanda, Sofia de Farias. Vamos agora para a chamada do segundo ano 2. Adria Miguel, Alana Maria, Amanda Gugel, Amanda Macedo, Cláudio Miguel, Enzo Gabriel Alves, Isaac Pereira, João Gabriel Chaves, Cauã Cristian Ferreira, Leuri Emanuel Queiroz, Lucas Nascimento, Maírla Beatriz, Lara Sofia. Muito bem, terminamos a nossa chamada, né? Vamos preparar o nosso material? Boa tarde, meus amores. Vamos dar início agora a mais uma videoaula de história. Nosso conteúdo de hoje é sobre as escolas de hoje e de antigamente. Vamos lá? Já pegou o seu livrinho, o seu estojo, a sua água? Para começarmos o nosso conteúdo, não esqueça, a agenda vai estar lá na nossa correção. Ok? Vamos lá? Antigamente, como a Tessana já falou, só quem podia estudar eram os meninos. As meninas aprendiam a ser dona de casa e boas mães, bordando, costurando, e as mais afortunadas, ou seja, as que tinham mais sorte, tinham aulas particulares de piano e outras coisas mais. Mas por quê? Porque eram filhos de burgueses, né? E os pais podiam pagar essas aulas, além do que já era ministrado na escola, certo? Só com o passar do tempo foi que a escola se tornou mista, ou seja, passaram a estudar tanto meninos quanto meninas. Os materiais escolares, eles eram totalmente diferentes. Eles utilizavam a caneta tinteiro, o mata-borrão, para absorver o excesso da tinta no papel, e os livros sem gravura. E as carteiras na sala de aula, elas eram duplas. Os alunos sentavam de 2 em 2. Essa caneta tinteiro era como se fosse uma pena numa tinta, e eles colocavam, molhavam, como se fosse vocês fazendo uma pintura de tinta guache com pincel. Eles molhavam a tinta e ali escreviam. Era a caneta tinteiro. O professor não permitia conversa durante a aula, e para mostrar a sua superioridade, a sua mesa ficava em cima de um tablado, e a qualquer falha do aluno, usava-se métodos corretivos, como o quê? A palmatória, ajoelhar-se no milho. Tia Sandra falou sobre isso na nossa última aula, não foi? Sobre o que era a palmatória, que parecia uma colher de pau, só que ela tinha a ponta era arredondada e com furos. Lembra? Na história que nós lemos da história infantil do livro? Havia um grande respeito e um medo pelo professor. Por isso, os alunos geralmente não perguntavam, nem questionavam as suas ordens, nem o que o professor ensinava. Vocês estão prestando atenção? Como está diferente, né? A escola de antigamente para a escola como nós damos aulas hoje?
ao longo dos anos, a escola foi se modificando e hoje é um lugar de convivência e de produção de conhecimento. O professor orienta os alunos e incentiva sua participação nas aulas, né? E as aulas geralmente eles utilizam recursos tecnológicos em uma didática totalmente moderna. Não é assim? Hoje em dia a nossa escola é completamente diferente. O professor não fica no tablado lá em cima, as carteiras não são juntas, nós não escrevemos mais com caneta tinteiro, mas na frente você vai mostrar algumas imagens durante a correção de alguns objetos que eram a sensação de antigamente dos objetos escolares. Ok? Vamos lá continuar? Bem, meus alunos, então nós falamos o quê? Um pouco da escola de antigamente, não foi? Como era a escrita, como era o funcionamento do professor, que a mesa do professor ficava em cima do tablado, era um palco de madeira na sala para que ele ficasse mais alto do que os alunos. Os alunos tinham medo até de fazer perguntas, né? Conversar então, nem pensar. E quando o aluno não obedecia essas regras, era sujeito a corretivos, né? Como a palmatória, como ajoelhar-se em cima do milho, né? Havia um grande respeito e um medo, né, do professor, certo? Agora, hoje nós já temos como? Nós já temos a inclusão. A inclusão hoje também é uma prática nova nas escolas e que tende a crescer ao longo dos anos, colaborando assim para uma sociedade mais justa e igualitária. Vamos falar um pouco mais sobre a escola de ontem e a escola de hoje. Qual é a diferença entre as escolas de antigamente e as de hoje? Muitas, né? Que você não falou várias agora, não é? Para as pessoas que viveram isso, né? Vivenciaram essa escola de muitos anos atrás e presenciam as atuais escolas de hoje, nota-se uma mudança muito drástica, né? Muito catastrófica, né? Com relação ao comportamento dos alunos. Por exemplo, hoje é notado que a falta de interesse pelo conteúdo, o desrespeito pelos professores, né? Isso são apenas alguns dos problemas que a educação enfrenta hoje no Brasil, não é? Principalmente nas escolas públicas, certo? Além desses, né, desses critérios que a Cristiane falou, uma série de problemas chegam a somar, tomando o efeito de uma bola de neve, como por exemplo, o bullying, a violência, torna-se o ponto mais crítico desse somatório de dificuldade. Ou seja, além da falta de interesse do aluno, da atual falta de respeito do aluno com o professor, isso em muitas escolas, né? Porque aluno 21 educar, ele não age dessa forma. Então, o bullying, além disso, ainda tem o bullying e a violência, né? Para tornar ainda mais crítico a educação no Brasil. Mas onde estará o ponto-chave dessa mudança de atitude? O que a gente poderia fazer para mudar? Será que a escola é a única responsável por toda essa mudança? É um questionamento que nós vamos nos fazer, né? Na escola antiga, o professor era visto como um detentor de todo o saber, e o aluno apenas como um objeto puramente passivo, como uma esponja que tinha como a única função em sala de aula aprender aquilo que o professor transmitia. Enquanto na escola moderna, né, que é a escola de hoje, o professor é visto como um facilitador do processo de aprendizagem, ou seja, ao aluno é dado um papel mais ativo em seu processo de aprendizagem. O aluno, hoje, na escola de hoje, o aluno ele participa do seu aprendizado, ele aprende de várias outras formas, além de sala de aula, professor, aluno. Não é isso? Porque isso é uma troca. Essa troca entre professor e aluno na sala de aula, as conversas,
debates, né? Conversas não, debates, né? Eles se tornaram mais frequentes, não é isso? Outra diferença que pode ser facilmente percebida é que na escola antiga a preocupação era unicamente com a transmissão de conhecimento. O conhecimento que eles queriam transmitir era de caráter técnico para o aluno, de modo que o preparasse para o mercado de trabalho. Ou seja, o que era ensinado ao aluno era para que ele tivesse um bom desempenho no futuro, né, no seu trabalho. Enquanto na escola moderna, a ideia era de que não é necessário apenas formar tecnicamente um aluno, mas também é necessário formá-lo para o exercício da cidadania, para a vida, aprender a conviver em sociedade, a respeitar o próximo, o valor de uma amizade, não é? Na escola moderna, hoje, isso são coisas mais relevantes, não é assim? Vamos falar um pouco agora sobre os materiais escolares. Não importa a sua idade, os primeiros anos de escola, sem dúvida, deixaram uma enorme marca na história da sua vida. É nesse período, todos deixamos de ser os bebezinhos da mamãe e passamos a ter responsabilidades e horários a cumprir, ou pelo menos a maioria de nós. Uma das coisas que mais lembramos do início da nossa escola, quando nós começamos a estudar, é do nosso material escolar. Mas a tia Sandra não está falando daquele material que a escola pede, né? Aquela enorme lista que já existia há décadas, e sim aqueles itens avulsos que nós tínhamos. Alguns até eram dados como presente em aniversário, ou em dia da criança, e que faziam entre os colegas da sala de aula um maior sucesso. Canetinha, um lápis diferente, coisas que vocês têm hoje com a maior facilidade. Antigamente, isso era artigo de luxo. Só tinha esses artigos os filhos dos burgueses, as pessoas que tinham mais posses, né? Então, isso era considerado coisas maravilhosas. Lá na correção, a questão vai mostrar alguns itens que nós usávamos antigamente e que hoje é uma coisa tão comum para vocês. Entre as décadas de 60 até a década de 90, qualquer item escolar diferente era tratado como uma peça de coleção. E o aluno que possuía ficava muito orgulhoso, né? E os outros amiguinhos ficavam curiosos, olhando, querendo saber como era, como picotinha. Sabiam disso? Vamos começar pelas nossas mochilas. Antigamente, as mochilas não eram como as que vocês têm hoje, não. De rodinha, de personagem, não eram, não. Existia na época, o auge da época, né? Era uma mochilinha baú. As crianças dos anos 70, elas levavam o seu material para a escola em uma pasta, na mão. Foi quando surgiu essa mala especial, que também era uma mochila, uma novidade para os estudantes daquela época. Ela era chamada de baúzinho, e ela tinha um fecho, uma cor de fechar na bolsa, que brilhava quando tinha uma luz forte, como assim os faróis dos carros. Menino, isso era uma sensação. Quem tinha era considerado o tal dentro da escola. Outra coisa que vocês têm hoje, que hoje em dia é uma coisa normal, foi a caneta de 4 cores. Menino, quando lançaram essa caneta de 4 cores, foi uma febre. Todo aluno tinha que ter uma, todo aluno queria uma. Ela foi lançada no final dos anos 90. E rapidamente se tornou objeto de desejo de todo mundo, quem fosse estudante ou quem não fosse estudante. Porque naquela caneta era como se você carregasse 4 canetas em uma só. Olha a novidade! Essa caneta ela era ideal para escrever textos que precisavam de destaque. Por exemplo, hoje vocês usam marcador de texto, né? Então, antigamente, eles usavam essa caneta para destacar uma coisa que você queria que fosse destacado no texto, né? Se você queria destacar, era só você mudar a cor, com apenas um clique você mudava sem nenhum trabalho.
Foi a sensação do momento, viu? Nós tínhamos também, sabe o que? O lápis tabuada. Esse lápis tabuada, olha, 10 alunos, os 10 alunos queriam ter esse lápis tabuada. E principalmente aqueles alunos que tinham uma certa dificuldade na matemática, né? Só que esse lápis tabuada, os professores não gostavam muito dele não. Né? Por quê? Porque ele estava toda tabuada que o aluno tinha que saber de cor e salteado. E por um tempo eles foram proibidos de ser levados para a escola. E ainda hoje são, em algumas escolas, quando é prova de matemática, não pode levar o lápis com tabuada. Porque o aluno teria que estudar tabuada, né? Isso foi assim uma coisa do outro mundo, esse lápis tabuada. E o apontador que vocês têm hoje, aquele apontador com aquele compartimentozinho para não cair a raspa do lápis no chão, antigamente, hoje vocês têm de todo modelo, cor, formato, não é? Antigamente, esses apontadores que já vinham com seu próprio compartimento para guardar as lascas do lápis, eles surgiram na década de 70. Foi outra revolução, meu filho. Todo mundo queria ter um, todo aluno tinha que comprar um para no início da aula levar para a escola, mostrar para os seus colegas. E tem também, sabe o que? O lápis com a borracha, que a borracha já vem no lápis. Aqueles lápis que a borracha já vem atopada no lápis. Esse lápis com a borracha, ele foi uma das primeiras regalias que surgiram para estudantes do primário, né? Estudantes do infantil, do primeiro ao sexto ano, né? Era um lápis que tinha uma borracha acoplada, tornando muito mais fácil o ato de corrigir as contas erradas na matemática. E também tinha a lancheira era quadrada, com uma alça, vinha com uma garrafinha e ao lado um depósito para colocar o lanche, porque antigamente não tinha cantina não, nas escolas não. Antigamente era muito difícil você ter uma cantina na escola. Então os alunos levavam o seu lanche nessas lancheiras. Tem várias outras coisas também, como canetinha, as canetinhas, que começaram a aparecer as canetinhas de várias cores, né? Esse estojo de canetinha com 6 cores, 12 cores, o lápis de cores com 24 lápis. Então, com o passar do tempo, tudo foi se modernizando, não é isso? Para vocês verem como antigamente as coisas eram mais simples, né? Mas eram disputadas e os alunos queriam, todo mundo queria ter uma porque era novidade, igual a hoje. Imagina a mochila tinha uma alça para você carregar com ela na mão, você levava ela na mão assim, ó, segurando, e todo mundo queria ter um. Hoje, quem é que quer fazer a mochila segurando na mão? Tem que ter a rodinha para puxar, tem que ter aquela lancheira, tem que ser térmica, não é isso? São as mudanças que aconteceram, tanto na escola, quanto nos nossos materiais escolares, não é isso? Agora, vocês vão resolver o exercício das páginas. Deixa eu ver aqui as páginas. Nós estamos quase concluindo o nosso livro de história, não é, pessoal? Vocês vão fazer os exercícios das páginas 109, 110 e 111. E a tia Sandra vai voltar com a correção. Tudo bem? Já estamos concluindo o nosso livro de história, não é? Façam a tarefinha que a tia Sandra vai voltar com a correção. Ok? Boa tarde, meus alunos. Vamos dar início agora a mais uma correção da videoaula de história. Vamos lá? Vamos começar. Pela agenda do dia 27/10/2020.
Nós continuamos no mesmo conteúdo, escolas no passado, que está na página 104 até a página 111. E a nossa atividade é a página 109, 110 e 111, ok? Página 104. Preste atenção aí nas imagens do livro de vocês. Escolas do passado. Observando as duas fotografias a seguir, é possível perceber rapidamente uma diferença entre as duas salas de aula nelas representadas. Vocês saberiam me dizer quais são? Na primeira imagem, essa sala de aula é de meninos. Só tem meninos. Lembra que a Tiziana falou que no início só os meninos poderiam estudar? Essa foto é de 1902. E a foto abaixo é uma sala de aula de meninas nos Estados Unidos em 1900. Ou seja, nesse caso aqui, já são a sala de aula só de meninas. Então as meninas já podiam ir para a escola estudar, né? E tem várias outras coisas que são diferentes também, como por exemplo, os boletins, né? Não eram iguais igual nós temos hoje nessas cadernetas, que eram boletim, tinham várias informações sobre o aluno. Vamos para a página 105. Meninos e meninas estudavam separadamente, como vocês puderam ver na imagem da página anterior. Os meninos estudavam ciências e matemática e também praticavam diferentes atividades, como exercícios militares e marcenaria. Já as meninas eram preparadas para realizar atividades domésticas, como cuidar da casa e dos filhos. Todos os alunos eram tratados com rigorosa disciplina, e aqueles que não tinham bom comportamento, eles eram castigados. Lembra que você falou sobre ficar de joelho no milho, sobre a palmatória? Vamos ver agora alguns objetos utilizados em escolas antigamente. Olha aí como era a louça. Ela era feita de um tipo de rocha. A caneta de madeira com a ponte metálica. E aí abaixo, como eram os boletins. Tá vendo? Vamos agora para a página 106. Na página 106, nós vamos falar sobre a sala de aula. Até aqui, nós estudamos algumas mudanças que ocorreram ao longo do tempo, no ambiente e nas práticas escolares. As salas de aula eram diferentes, como vimos na história em quadrinho da página 100. Observe na ilustração abaixo a representação de outras salas de aula do passado. Veja o depoimento do seu Arlindo. Quando eu era criança, minha sala de aula era na casa da professora. Todo mundo sentava em volta de uma mesa. Aí o menino diz assim: minha sala de aula é bem diferente. Veja outras imagens de sala de aula de outras épocas. E vamos conversar, né, com o papai, com a mamãe. Você pode perguntar ao papai como era a escola dele, como era o material que ele levava, né, para a escola. Aqui nós temos a aula de trabalhos manuais na Escola Técnica Feminina. Isso aqui foi no Rio de Janeiro. Uma sala só de mulheres. Escola Estadual Caetano de Campos, em São Paulo. Vamos passar agora para a página 107. Essa primeira imagem é a Escola Estadual Caetano de Campos, em São Paulo, no estado de São Paulo. Essa foto foi tirada em 1962. Já a foto de abaixo foi tirada numa sala de aula do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na década de 1980.
Vocês estão vendo como o quadro, esse quadro aí era chamado quadro negro. Por quê? Porque ele era verde e era utilizado um giz. É como se fosse um giz de cera, só que em outro material, para a professora da aula. E a última imagem é alunos do ensino médio no Laboratório de Informática do Instituto Federal da Educação, Ciências e Tecnologia, em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, em 2018. Está vendo a diferença que foi com o passar do tempo, como foi ficando diferente? Nesse laboratório de informática, né? Olha aí os computadores, como ainda eram, né? Esse daí já está bem atualizado, porque a tela dele já é de LED, né? Não é aquela tela, aquele monitor grandão, como eram os computadores antigamente, né? Vamos passar para a página 108. Objetos escolares. O material escolar também mudou bastante com o passar do tempo. Você já imaginou como eram as mochilas, os livros didáticos, os cadernos e as canetas usados nas escolas de antigamente? Olha, essa imagem aí é uma caneta tinteiro, que a Tessana falou durante a aula. Essa caneta tinteiro é colocada essa pontinha aí na tinta e era escrita as cartas, as tarefas dessa forma. E essa daí é a bolsa usada para carregar os livros. Lembra da bolsa baú que a Tessana explicou? Já o abaco, né, que era objeto utilizado para fazer conta, ele não teve muita mudança, né? Só que hoje em dia alguns já estão até coloridos, né? A régua também não sofreu mudança, né? Agora, por exemplo, a goma, a cola antigamente era uma goma. A caneta era mergulhada num pote de tinta e o abaco era utilizado para fazer contas. Agora, alguns objetos não mudaram, como por exemplo, o lápis, a borracha, o caderno, a régua. Eles não mudaram de formato, mas eles se modernizaram, né? Nós vamos agora para a página 109. Ó, antes de passarmos para a página 109, a Tessana colocou aí, essa aí é a mochila baú que a Tessana explicou. Olha como ela era. Tá vendo? De colocar levado na mão. E era não, minha filha, era o show. Era a mochila tal, viu? Era a top do momento. As crianças dos anos 70, elas levavam seu material para a escola em pastas ou na mão. Foi quando surgiu essa mala especial, que também era uma mochila, uma novidade para os estudantes daquela época. Ela era chamada de baúzinho, tinha até travas estilo olho de gato. Essas travas para fechar eram chamadas de olho de gato. Sabe por quê? Porque elas brilhavam sobre a luz. Se batesse a luz, elas ficavam acesas, como a gente muitas vezes chama. Por que é chamada de olho de gato? Porque o olho do gato no escuro ele fica brilhando. Por isso que ele teve o nome, esse feixe teve como nome olho de gato. Vamos ver agora outro material. Isso daí é o lápis tabuada. Esse lápis é usado até hoje, né, pessoal? Que era o desejo de 10 em 10 estudantes que se digladiavam com a matemática, ou seja, que tinham dificuldade na matemática, né? Porque nesse lápis estava toda a tabuada, né? Até o 10. Aí depois disseram que ele foi proibido, né, nas escolas, porque numa prova de matemática os alunos não poderiam levar um lápis desse, porque ele já estava ali toda a tabuada que eles iam precisar para resolver a prova, né? Olha aí a sensação do momento. A caneta de 4 cores. Tá vendo? A caneta de 4 cores, né, que até hoje ela ainda existe, né? Foi lançada no final dos anos 80 e se tornou rapidamente o objeto de desejo de todo mundo, estudantes e não estudantes. Era ideal para escrever textos que precisavam de destaque em determinadas partes. Era só mudar a cor com apenas um clique, sem nenhum trabalho. Então, ainda hoje existe essa caneta. Só que tem
várias canetas assim de 4 cores que são muito mais modernas. E hoje em dia nós utilizamos mais os marcadores de texto do que até mesmo essas canetas de 4 cores para destacar uma parte do texto, não é isso? Vamos agora para a página 109. Observe as fotos abaixo e responda. A primeira foto é uma sala de aula de meninos em São Paulo, no estado de São Paulo, em 1910. A segunda aula é uma sala do terceiro ano da Escola Estadual Professora Carolina Cinta da Silveira, em São Paulo, no estado de São Paulo, em 2017. E tem A. O que mais chama sua atenção nas salas de aula que aparecem nessa foto? Isso daí é uma resposta pessoal, né, pessoal? Tá certo? Mas existem várias mudanças, né? Muitas mudanças aí nessas salas. B. Você costuma se organizar em sala de aula? Sempre do mesmo jeito? Ou a gente pode colocar as carteiras de forma diferente? Como vocês se organizam na maioria das vezes aqui na escola, aqui na sala? Da mesma maneira ou pode ser de forma diferente? Página 110. Vamos ler o texto abaixo. Ao toque do sino, sineta ou sinal, um tempo para se divertir no pátio, no parque ou no recreio. Cada um faz o que quer. Tem criança que joga, brinca, conversa, imagina, fala de coisa séria ou engraçada, de problema ou faz piada. No intervalo do mundo, a vida correndo no pátio, no parque ou lá no fundo do quintal. A gente pode ver e contar, mas nunca dá para medir com a régua, com o metro ou apontando o dedo quem foi a criança mais feliz do recreio. Segundo texto. Eu adorava o recreio. Era justamente a hora da liberdade. Então tinha aquele chiar de criança, todo mundo corria para o pátio, brincavam todos os meninos e meninos. Era misto. Desde a escola pré-primária, o primário, a escola Caetano de Campos que eu conheci, sempre foi uma escola mista. Agora vamos lá para a nossa pergunta. Qual é o assunto dos textos? Ele está falando sobre o quê? Sobre o recreio. Qual dos textos retrata a memória de uma pessoa? Por quê? O segundo, porque trata de uma experiência pessoal contada pela pessoa que viveu, né? C. O que você mais gosta de fazer nos intervalos das aulas? Isso é uma resposta pessoal. Vamos agora para a nossa última página da correção. Página 111. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrevistar uma pessoa para saber como era a vida escolar dela, quando ela tinha a sua idade. Faça a ela as perguntas a seguir e resiste à resposta nessa ficha. Você vai colocar o nome da pessoa, qual é a idade dela, qual o nome da escola que ela estudou, como era a sala de aula dela, como era o professor, do que ela mais gostava na escola e por quê, do que você menos gostava na escola e por quê. No caso, você está perguntando para ela. E tinha a hora do recreio? Como era o recreio? Muito bem. Chegamos ao fim de mais uma videoaula de história. Um grande beijo da tia Sandra e da tia Jesuína. Até a nossa próxima videoaula! Bem, meus amores, chegamos ao fim de mais uma videoaula de história. Nós vamos nos encontrar na próxima videoaula. Ok, amores? Um grande beijo da tia Sandra, da tia Jesuína, certo? E até a nossa próxima videoaula. Ok? Tudo bem?
É? Tut, tut? Oh,